Os pais do meu namorado são milionários e fingiram ser pobres pra ver se eu gostava dele de verdade. Eu entrei no jogo e fingi estar cheia de dívidas e sem carro. O resultado? Ninguém esperava. Olha, eu nunca achei que ia estar aqui contando essa história, mas depois de tudo que aconteceu, preciso desabafar. Ainda tô processando tudo, e vocês vão entender o porquê. Meu nome é Harper. Tenho 27 anos e sempre fui aquela pessoa que construiu tudo sozinha. Sabe quando te dizem que a vida não dá nada de graça? Pois é, comigo foi assim. Cresci vendo minha mãe trabalhar em 2 empregos para botar comida na mesa. Então aprendi cedo que se eu quisesse alguma coisa, teria que correr atrás. E foi exatamente isso que fiz. Aos 23 anos, eu já tinha terminado a faculdade com uma bolsa integral que consegui depois de muito estudo. Enquanto meus colegas saíam todo fim de semana, eu ficava até tarde da noite estudando programação, marketing digital e tudo que pudesse me dar uma vantagem no mercado. Aos 25, fundei minha própria startup de tecnologia focada em soluções para pequenos negócios. Foi difícil? Muito. Teve noite que dormi 4 horas porque precisava fechar um projeto e ainda lidar com toda a parte administrativa. Mas deu certo. 2 anos depois, vendi a empresa por uma quantia que mudou minha vida completamente. De repente, eu tinha 2,4 milhões de dólares na conta. Comprei um apartamento no centro, investi uma boa parte e guardei o resto. Mas sabe o que é engraçado? Eu nunca fui de ostentar. Continuei usando as mesmas roupas simples, dirigindo meu carro velho que comprei usado há anos e vivendo de um jeito bem discreto. Para mim, dinheiro sempre foi liberdade, não status. Foi nessa época que conheci ele. Vamos chamá-lo de cara. Ele tinha 29 anos, trabalhava como arquiteto em uma firma média e parecia ser um cara genuinamente legal. Conheci ele num evento de networking, daqueles chatos que a gente só vai porque precisa. Mas ele foi diferente. Não tentou me impressionar, não falou de dinheiro, só conversou sobre viagens, arquitetura sustentável e sobre como queria ter um cachorro, mas o apartamento não permitia. Achei isso fofo. Começamos a namorar e foi tudo muito natural. Ele nunca perguntou quanto eu ganhava, nunca quis saber detalhes da minha vida financeira. Dividíamos as contas dos restaurantes, cada um pagava suas coisas e tudo fluía bem. Eu mencionei que tinha tido uma startup, mas nunca entrei em detalhes sobre a venda. Ele também nunca falou muito sobre a família dele. Só dizia que eram pessoas simples e que ele tinha crescido com valores sólidos. Depois de quase 1 ano juntos, ele disse que queria me apresentar aos pais dele. Eles moravam em uma cidade grande do Texas, a umas 3 horas daqui. Fiquei feliz. Afinal, conhecer a família é um passo importante. Mas no caminho, ele soltou uma frase que me deixou com um pé atrás. Disse que os pais dele gostavam de pessoas humildes e que às vezes faziam pequenos testes para ver se os parceiros dos filhos eram genuínos. Achei esquisito, mas pensei que fosse só uma família tradicional querendo proteger o filho. Chegamos numa sexta à noite, por volta das 7 horas. A casa era ok, nada demais. Um sobrado em um bairro classe média, com jardim na frente e uma cerca branca. O pai dele, um senhor de uns 50 e poucos anos, abriu a porta com um sorriso meio forçado. A mãe apareceu logo atrás. Uma mulher bem arrumada, mas com roupas que pareciam ser de lojas de departamento comuns. Eles me receberam com educação, mas dava para sentir um clima de análise no ar. O jantar foi na cozinha, numa mesa de madeira que parecia nova demais. Tinha macarrão com almôndegas, salada e pão. Comida caseira simples. Durante a refeição, a mãe dele começou com as perguntas. Queria saber onde eu trabalhava, quanto eu ganhava, se tinha planos de crescer na carreira. O pai ficou mais quieto, só observando. Respondi tudo de forma vaga, dizendo que trabalhava com tecnologia e que as coisas estavam indo bem. Mas aí ela soltou a bomba. Comentou sobre como era difícil sustentar um homem quando se tem pouco dinheiro e que relacionamento precisava de estabilidade financeira. Olhei para o meu namorado esperando que ele dissesse alguma coisa, mas ele só deu um sorriso sem graça e mudou de assunto. Foi nessa hora que eu percebi. Eles estavam me testando. E não era um teste sutil, não. Naquela noite, fiquei no quarto de hóspedes e não consegui dormir direito. Fiquei pensando naquela conversa estranha e comecei a reparar em alguns detalhes da casa. Os quadros na parede tinham aquelas etiquetas de preço mal arrancadas. As toalhas do banheiro ainda tinham a dobra de loja. Fui até a janela e olhei para a garagem. Lá embaixo, meio escondido por uma lona, dava para ver a traseira de um carro que definitivamente não era popular. Parecia alemão, daqueles modelos que custam mais que a casa inteira onde estávamos. No dia seguinte, acordei cedo e fiz uma coisa que talvez não devesse. Pesquisei o pai dele no LinkedIn. E adivinha? O homem é CEO de uma empresa de investimentos que vale vários milhões. Tem escritórios em 4 estados.
A esposa dele era vice-presidente de uma rede de franquias. Eles eram podres de ricos. E estavam ali, fingindo ser uma família de classe média com dificuldades financeiras. Fiquei brava? Sim. Mas também fiquei curiosa. Até onde eles iriam com essa farsa? Resolvi que ia entrar no jogo deles. Se queriam testar meu caráter, eu ia testar o deles também. Durante o café da manhã, que foi com pão torrado e geleia barata, a mãe comentou sobre as contas de luz que estavam altas e como eles estavam tentando economizar. O pai concordou, dizendo que tinha sido um ano difícil nos negócios. Eu só assenti, fingindo empatia. Quando voltei para casa no domingo, liguei para minha assistente. Expliquei a situação e pedi que ela criasse alguns documentos falsos. Nada ilegal, só uns extratos bancários mostrando uma conta no negativo, uns boletos de dívidas estudantis atrasados e um histórico de crédito vermelho. Tudo bem feito que passasse por verdadeiro numa olhada rápida. Na semana seguinte, a mãe dele me ligou convidando para um almoço. Só nós duas. Disse que queria me conhecer melhor. Topei na hora. Encontramos num restaurante simples, daqueles de comida caseira por quilo. Ela perguntou sobre minha família, sobre minha infância. Contei tudo verdade sobre minha mãe trabalhadora e como cresci sem luxos. Ela pareceu satisfeita com isso. Então veio a pergunta que eu sabia que viria. E minha situação financeira atual? Respirei fundo e comecei minha atuação. Disse que estava morando de aluguel porque tinha vendido meu carro para pagar umas dívidas antigas da faculdade. Mencionei que as coisas estavam apertadas e que eu estava pegando uns freelas extras para complementar a renda. A cara dela se iluminou. Não de felicidade genuína, mas daquela satisfação de quem confirmou uma suspeita. Ela começou a falar sobre como o filho dela merecia alguém estável. Como era importante que um casal tivesse equilíbrio financeiro. Disse que não era nada pessoal, mas que ela, como mãe, precisava pensar no futuro do filho. Concordei com tudo, fazendo cara de quem estava preocupada com a própria situação. Nas semanas seguintes, eles intensificaram o teatro. O pai me convidou para ajudar a lavar o carro dele, um sedã velho e amassado que claramente tinha sido comprado usado só para essa encenação. A mãe pediu minha opinião sobre cupons de desconto de supermercado. Meu namorado parecia meio sem graça com tudo isso, mas quando eu perguntava, ele dizia que era só o jeito deles de serem acolhedores. Eu continuei minha parte. Comecei a mencionar que estava indo de ônibus para o trabalho porque economizava gasolina. Inventei uma história sobre ter que remarcar uma consulta no dentista porque não podia pagar naquele mês. Até deixei escapar que estava pensando em arrumar uma segunda fonte de renda. Eles comiam cada palavra com colher. Um mês depois da primeira visita, recebi uma ligação da mãe dele. Disse que precisava conversar comigo sobre algo sério e me pediu para ir até a casa deles sozinha. Meu namorado estava viajando a trabalho, então seria só eu e eles. Aceitei, claro. Já sabia o que vinha por aí. Cheguei lá numa terça à tarde, umas 3 horas. Dessa vez, a recepção foi diferente. Eles me levaram para a sala de estar, que eu não tinha visto na primeira vez. Era mais formal. O pai se sentou numa poltrona, a mãe ao meu lado no sofá. Ela começou dizendo que gostava muito de mim como pessoa, que eu parecia ser trabalhadora e honesta, mas que estava preocupada com o futuro do relacionamento. Então ela foi direto ao ponto. Disse que sabia que eu estava passando por dificuldades financeiras e que isso poderia afetar o filho deles. Que ela, como mãe, não queria ver o filho preso em um relacionamento onde ele teria que carregar o peso financeiro sozinho. E então ela tirou algo da bolsa. Um cheque, de $10.000. Ela colocou o cheque na mesinha de centro e explicou. Aquilo era para me ajudar a resolver minhas dívidas e seguir em frente com minha vida. Não como um insulto, mas como uma ajuda genuína para que eu pudesse recomeçar sem o peso de um relacionamento que, segundo ela, não tinha futuro. Ela usou palavras bonitas, mas o recado era claro. Pegue o dinheiro e suma da vida do meu filho. Eu olhei para o cheque, olhei para ela, olhei para o pai dele, que tinha uma expressão séria, mas satisfeita. E aí eu comecei a rir. Não foi uma risada nervosa. Foi uma gargalhada genuína de quem acabou de presenciar a maior ironia da própria vida. Eles ficaram confusos. A mãe perguntou se eu estava bem. Eu parei de rir, sequei uma lágrima que escorreu de tanto rir e disse que estava ótima. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Mostrei a tela para eles. Tinha lá, bem claro, $2.400.000 disponíveis em conta corrente. Isso sem contar os investimentos e a poupança. O silêncio que tomou conta da sala foi ensurdecedor. O pai se levantou da poltrona. A mãe ficou pálida, olhando para a tela do celular como se fosse uma miragem. Eu encostei o celular, peguei o cheque e devolvi para ela, dizendo que não precisava, mas agradecia a preocupação. Então eu contei. Disse que sabia desde o primeiro dia que eles eram ricos.
que tinha visto o carro na garagem, pesquisado eles na internet e descoberto sobre as empresas, que percebia a casa alugada, os móveis novos com etiquetas, todo o teatro armado, e que resolvi entrar no jogo deles para ver até onde iam. Expliquei sobre a startup que fundei, sobre a venda, sobre como escolhi viver de forma simples porque ostentação nunca foi minha praia, e que fiquei extremamente decepcionada em descobrir que eles, tendo tanto, escolheram usar o dinheiro como forma de testar o caráter alheio, que o verdadeiro teste de caráter não é ver como alguém age quando tem pouco, mas como age quando tem muito. A mãe dele tentou se explicar. Disse que já tinham passado por situações ruins no passado, que uma ex-namorada do filho tinha se interessado só pelo dinheiro da família, que eles só queriam proteger o filho. Eu entendi a dor dela, mas deixei claro que mentir e manipular não era a forma de proteger ninguém. Foi nesse momento que ouvi a porta da frente se abrir. Era meu namorado. Ele tinha voltado antes da viagem porque esqueceu uns documentos. Entrou na sala e percebeu a tensão no ar. Perguntou o que estava acontecendo. Eu olhei para ele e perguntei se ele sabia de tudo. Se sabia que os pais eram milionários fingindo ser pobres. Se sabia do teste ridículo. Ele ficou confuso. Olhou para os pais e a ficha caiu. Ele não sabia da extensão da farsa. Achava que era só uma brincadeira de receber alguém de forma simples. Não toda essa montagem elaborada. Ele ficou visivelmente chateado com os pais. Questionou por que fizeram aquilo sem contar para ele. A mãe tentou justificar, dizendo que era pelo bem dele. O pai finalmente falou, dizendo que só queriam ter certeza de que eu não estava ali pelo dinheiro. Meu namorado perguntou, visivelmente irritado, por que eles não perguntaram isso diretamente para ele, já que ele me conhecia melhor que ninguém. A discussão esquentou. Eu peguei minha bolsa e disse que ia embora. Meu namorado veio atrás de mim. No carro dele, ficamos em silêncio por uns 10 minutos. Então ele pediu desculpas. Disse que não sabia de nada, que estava tão envergonhado quanto possível. Eu disse que acreditava nele, mas que precisava de um tempo para processar tudo. Fomos para minha casa. Conversamos a noite toda. Ele ligou para os pais, exigindo uma explicação melhor. Eles disseram que iam dar um tempo para todos se acalmarem. Naquela noite, sem pensar muito, postei uma frase no meu Instagram. Nada revela mais caráter do que quem você é quando acha que o outro tem menos que você. Não dei detalhes. Não marquei ninguém. Só deixei ali. A frase viralizou. Começou a ser compartilhada. As pessoas pediam a história por trás. Eu não contei nada nas redes, mas uma amiga que tem um podcast sobre histórias de vida me chamou para participar. Semanas depois do ocorrido, resolvi contar tudo lá. Mudei alguns detalhes para proteger a identidade de todos, mas a essência estava lá. O episódio explodiu. Teve milhões de visualizações. As pessoas comentavam sobre como era absurdo usar dinheiro para testar alguém, sobre como a família dele estava errada. Alguns defendiam os pais, dizendo que era legítimo proteger o filho, mas a maioria concordava comigo. Respeito não é teste, é requisito básico. Meu namorado ficou do meu lado o tempo todo. Ele também deu uma afastada dos pais. Disse que precisava que eles entendessem que o que fizeram foi errado. Os pais tentaram se aproximar algumas vezes. Mandaram mensagens pedindo desculpas, dizendo que exageraram, mas nunca realmente admitiram que estavam completamente errados. Sempre tinha mas é que a gente queria proteger, ou você também mentiu fingindo estar endividada. E é aí que tá a diferença. Eu entrei numa mentira deles para expor a mentira. Eles criaram uma mentira do zero para manipular e controlar. Eu deixei claro que não guardava rancor, mas que também não ia fingir que estava tudo bem. Respeito é algo que se constrói, e eles destruíram o que estava sendo construído. Hoje, meses depois, as coisas estão melhores. Meu namorado e eu continuamos juntos. Ele estabeleceu limites claros com os pais. Eles ainda não se desculparam de verdade, mas estão tentando ser mais respeitosos. Eu mantenho distância educada. Vou em alguns almoços de família, sou cordial, mas nunca esqueci o que fizeram. O engraçado é que essa história toda me ensinou muito sobre mim mesma. Percebi que dinheiro pode revelar o pior nas pessoas, mas também pode mostrar quem realmente importa. Meu namorado poderia ter ficado do lado dos pais. Afinal, são a família dele. Mas ele escolheu o que era certo. E isso vale mais que qualquer quantia na conta. Às vezes me pergunto se fiz certo, se deveria ter sido mais direta desde o começo. Mas aí lembro que se eu tivesse contado a verdade logo, eles teriam mudado de estratégia. Nunca saberia do que eram capazes. E conhecer o verdadeiro caráter das pessoas, por mais doloroso que seja, é sempre melhor que viver na ilusão. A vida seguiu. Voltei a focar no meu trabalho, comecei a investir em novos projetos. Meu namorado e eu estamos planejando morar juntos. Sobre os pais dele, bem, eles são educados agora.
Mas eu sei que no fundo eles ainda acham que estavam certos, que o teste era necessário. E tudo bem, não preciso da aprovação deles para ser feliz. O que me deixa em paz é saber que fui fiel a mim mesma. Não mudei quem eu sou para agradar ninguém. Não fingi ser mais pobre para parecer humilde. Nem fingi ser mais rica para impressionar. Só usei a própria armadilha deles contra eles. E no final, a verdade veio à tona do jeito que tinha que vir. Tem gente que diz que fui vingativa. Talvez eu tenha sido. Mas prefiro chamar de justiça poética. Eles queriam saber se eu estava atrás de dinheiro. Descobriram que eu tinha mais que eles imaginavam e que nunca precisei de nada. Queriam me testar. Foram testados de volta. E falharam miseravelmente. O aprendizado maior dessa história? Nunca julgue um livro pela capa. E nunca subestime alguém achando que sabe tudo sobre a vida da pessoa. Eu poderia estar realmente endividada e ainda assim ser uma pessoa incrível, merecedora de amor e respeito. Mas eles não conseguiam ver isso. Só conseguiam ver cifras e contas bancárias. Hoje, quando olho para trás, dou risada. Não é uma risada amarga, é de quem sabe que as coisas acontecem por algum motivo. Essa situação me fez valorizar ainda mais quem eu sou e de onde vim. Me fez ver que meu namorado é alguém especial. Alguém que coloca princípios acima de conveniência. E quanto aos pais dele? Bem, eles aprenderam uma lição, mesmo que nunca admitam. Aprenderam que nem tudo na vida pode ser controlado ou testado. Que relacionamentos humanos são mais complexos que planilhas financeiras. E que, às vezes, a pessoa que você subestima pode ser exatamente quem você deveria respeitar. Eu não guardo mágoa. A vida é curta demais para isso. Mas também não esqueço. Memória é o que nos protege de repetir erros e de deixar que outros repitam os deles conosco. Sigo em frente, mais forte, mais consciente e definitivamente mais cuidadosa sobre quem deixo entrar na minha vida. No final das contas, essa história toda poderia ter terminado de forma muito pior. Poderia ter destruído meu relacionamento, me deixado amargurada, criado um fosso intransponível entre mim e a família do homem que amo. Mas não foi o que aconteceu, porque eu escolhi não deixar que a toxicidade deles me contaminasse. Continuo sendo quem sempre fui, uma mulher que trabalhou duro pelo que tem, que não precisa provar nada pra ninguém e que sabe o próprio valor. E se isso incomoda algumas pessoas, o problema é delas, não meu. E você? Se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.